Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Multiverso Energia. Esse vídeo é sensacional, estou muito feliz de gravar esse vídeo especificamente para falar sobre Matrix, um dos melhores filmes já feitos na história do cinema, na minha opinião, na minha modesta opinião. Porém, Matrix, o primeiro de 1999, mais um filme que traz muita reflexão. E outro dia eu tava revendo esse filme e aí me veio à mente uma coisa que eu meio que já sabia, mas não lembrava disso, né? Porque o Matrix a gente sempre lembra ou a parte high-tech ou a parte filosófica, né? Tem uma galera que fala, compara a história com o mito da caverna do Platão, enfim, é um rolê do caramba. Mas esse vídeo, revendo o filme recentemente, esse vídeo eu falei, cara, eu preciso gravar porque a história do Matrix, a concepção do filme, não tem como você dissociar a existência do contexto do Matrix com gestão de energia. É muito interessante porque faz muito sentido essa correlação, né? E aí eu falei, puta, eu preciso gravar. Então, só pra gente relembrar o que acontece em Matrix. Lá quando o Morpheus, que é o personagem do Lawrence Fishburne, quando ele encontra o Neo, né, o personagem do Keanu Reeves, ele vai... quando eles se encontram, né, e o Neo já tá mais ou menos percebendo que tem alguma coisa errada, aquilo ali não é exatamente pra ser daquele jeito, tem umas coisas meio surreais assim, o Neo começa a questionar muito a realidade, né, o mundo e tudo mais. Só que ele ainda é um cara muito desconfiado de maneira geral, né, sobre o que está acontecendo. E o Morpheus meio que acha ele acha o Morpheus. Aí tem a Trinity, que é a personagem da Carrie-Anne Moss, que também tá já com o Morpheus e vai em busca do Neo, que é o escolhido, né? Que é o cara que vai revolucionar ali o mundo, vai fazer coisas ali sensacionais e tal para conseguir quebrar a Matrix, sair daquele mundo de programação. E aí, quando rola esse encontro, tem aquela cena icônica do filme, que é eles numa sala escura, o Morfeu numa poltrona, o Neo na outra, e ele fala pro Neo, né, cara, você quer, tipo, que eu te conte a verdade, que é a pílula vermelha, ou você quer, tipo, esquecer tudo que a gente fez até agora e voltar pra tua realidade, que é a pílula azul? E o Neo toma a pílula vermelha, né, e a partir daí eles tiram o Neo da Matrix. Eu não vou explicar exatamente o que é a Matrix, senão vai dar mais um corte surreal de grande, mas o Neo sai da Matrix, né? Em tese, toda a humanidade tá conectada dentro da Matrix, pelo menos a mente está conectada, os corpos não, mas as mentes estão, né? E eles vivem aquela realidade que é um software a Matrix é um software de computador, né? Criado por máquinas. E aí o que acontece? Quando o Morpheus está nesse processo de trazer o Neo para fora da Matrix, durante o filme a gente vê que várias vezes eles entram na Matrix, né? Porque em tese eles conseguem um sinal pirata de, ainda que eles estejam conscientes e fora da Matrix, eles conseguem com esse sinal entrar na Matrix, né? E conseguem, de certa maneira, influenciar e fazer ter atitudes lá dentro, vivenciar a Matrix de uma forma, só que eles sabem que aquilo não é a realidade. E qual que é a grande sacada disso daí? Por que em tese a Matrix é feita pelas máquinas, né? É uma inteligência artificial. E por que a Matrix é tão... por que ela foi criada? Né? Por que ela existe? Por que as máquinas decidiram conectar a mente das pessoas dentro da Matrix? E é exatamente o tema de hoje. Não existiria o enredo de Matrix se a gente não falasse sobre gestão de energia. Tem um momento do filme, logo após isso tudo que eu contei, quando o Neo já tá desconectado, ele já tá lá perto... já tá fora da Matrix, né? Não sei se ele tá em Zion ainda, mas ele tá fora da Matrix, ele tá lá na nave do Morpheus. O Morpheus fala, cara, eu vou te explicar agora o que é esse pagode. O que tá acontecendo aqui? E aí ele começa a contar a história da origem da Matrix, né? Então, o que aconteceu? Em tese, ele fala pro Neo que eles não estão no ano de 1999, que é o ano que o filme foi feito. Eles estão em 2199 no tempo, alguma coisa do tipo. E aí ele diz que quando começou o século XXI, ou seja, o que a gente está agora, as primeiras décadas, a humanidade estava celebrando o fato de existir inteligência artificial, né?
Só que em algum momento essa inteligência artificial tomou uma vida muito grande, que é uma coisa que a gente está aí por causa da discussão do chat GPT, né? A nossa imaginação está indo longe até onde pode ir essa inteligência artificial, o negócio que já está acontecendo. Mas há 25 anos atrás a galera do Matrix já tinha essa concepção, né? De que existiria uma construção de inteligência artificial e que isso poderia ser perigoso de alguma forma. Mas o que o Morfeu conta pro Neo nessa conversa? Ele fala, cara, então no começo do século XXI, as máquinas ganharam um corpo, a inteligência artificial ganhou uma vontade própria e começou a agir de acordo com a sua vontade, né? E os humanos, preocupados, né, e de certa maneira se tornando uma classe diferente daquela das máquinas, né, uma facção diferente, um grupo, uma sociedade diferente, percebeu que, cara, se a gente não der um basta, a gente vai se dar mal. E aí o Morpheus conta pro Neo, que ele fala assim, cara, o que a gente fez? As máquinas, elas estavam se proliferando, né, operando de certa forma, através de energia solar, que, olha só, outro grande tema do momento. Elas aproveitavam a energia do Sol para poder fazer a sua operação. E o que o Morpheus fala? Ele fala, cara, eu não sei quem começou a guerra entre nós e eles, mas quem queimou o céu foi a gente. E aí ele mostra uma cena que é justamente muita fumaça no céu, tudo escuro, parece que tá noite o tempo inteiro, etc, etc. E aí ele começa a contar que foram os humanos que queimaram o céu, que jogaram alguma coisa. Eu não lembro exatamente se ele dá uma explicação, mas eu acho que não. Mas foi a gente que criou essa nuvem, né? Essa poeira, essa composição atmosférica, para que não entrasse luz do sol, né? E se não entrasse luz do sol, as máquinas não teriam energia. E qual foi a decisão das máquinas frente a essa diversidade? Eles falaram, bom, as máquinas pensaram, se a gente não tem energia proveniente do Sol, que é abundante, a gente vai pegar uma outra forma de energia. E é exatamente aí que começa a história de Matrix. Que eles entendem que o ser humano, por ser um corpo orgânico que possui ou produz eletricidade, eles imaginaram o seguinte, cara, a gente vai fazer dos humanos a nossa fonte de energia. Então a concepção das máquinas é transformar o ser humano em pilha. E o Morpheus fala sobre isso nessa conversa. Então o que acontece? As máquinas tiveram uma queda de energia, né, de geração de recurso energético, mas elas transformam a humanidade em escravos para que eles gerem eletricidade suficiente para as máquinas reproduzirem o meio de vida delas. Basicamente essa é a história de Matrix, do filme e da Matrix do filme, da matriz do filme. Que eles comentam. Então perceba que assim, se não a grande tomada de decisão das máquinas, que é uma decisão tanto quanto óbvia, para a gente continuar existindo e fazer os nossos planos, já que temos autonomia de inteligência e de vontade, a gente precisa de energia. A gente precisa fazer a gestão de energia. E para as máquinas tanto faz de onde vem. O que interessa é que eles conseguem operacionalizar da maneira mais racional possível. Então eles transformam os humanos em escravos. Por isso que no filme, o que acontece? Os humanos já nem nascem mais em famílias, né? Eu não sei se vocês lembram, quando o Neo sai da Matrix e vai para o mundo fora dela, ele sai tipo dentro de uma cápsula que tem um líquido vermelho e tudo mais, ele tá cheio de cabos, né, conectados, e quando ele sai, ele vê que tá todo mundo conectado, né? Então e é interessante porque Neo, eu não sei se em grego ou em latim, significa novo, né? Então, a própria formação do Neo como o escolhido, o cara que vai acabar com a guerra e acabar com as máquinas, né? O escolhido nesse sentido, ele vai muito na questão de ser aquele que sai do casulo. E tem vários casulos que é onde estão as pessoas. Então, realmente, cada unidade ali é uma unidade de geração de energia. Então, quando ele olha aquela cena, são várias cápsulas diferentes com líquido com crianças ou pessoas lá dentro, que estão ali com as mentes conectadas dentro da matriz, mas com os corpos ali gerando energia para o funcionamento das máquinas. Então, olha só, um dos maiores filmes da história do cinema, eu digo isso sem dúvida nenhuma, sem pudor nenhum, trata sobre o seu plot twist, né? O seu plot twist não, o seu plot, o twist vem depois, mas o seu enredo, né, a sua formação do roteiro da história se baseia muito na questão de como
se faz a geração e a gestão de energia. E eles utilizam os seres humanos. Eu acho sensacional, em algum momento, no segundo filme, eu tô já contando alguns spoilers aqui, no segundo filme, quando o Neo encontra o arquiteto, que é o software responsável por criar a Matrix lá no mainframe das máquinas, em alguma das frases do arquiteto ele fala uma coisa desse tipo, ele fala, cara, a gente... e aqui vai um spoiler gigantesco, se você nunca assistiu os filmes. Essa primeira versão da Matrix que o Keanu Reeves tá, que o Neo tá, não é a primeira, é a sexta. Então eles já sabem que a existência do Neo é uma anomalia que as máquinas não conseguem excluir, fazer deixar de existir. Então elas já trabalham com essa falha sistêmica. Então eles já tiveram que destruir a Matrix 6 vezes, maravilhoso. 5 vezes, e essa é a sexta versão da Matrix. Né? Então o Neo, ele escolhe, ou ele desconstrói a Matrix, reprograma para ela começar de novo, para eles fazerem todo o processo, para um dia ter um novo escolhido de novo, ou ele não faz isso. E essa é a grande tomada de decisão filosófica do filme, né? O que ele escolhe? Ele escolhe voltar e salvar a Trinity, ou ele escolhe destruir a Matrix, salvar a Zion e reconstruir de novo e fazer o processo recomeçar? E o Neo toma uma decisão muito importante, né? Ele faz diferente dos outros 5 predecessores dele. Ele volta e não quebra a Matrix, ele vai fazer outro rolê. Mas o arquiteto comenta nesse momento que as máquinas descobriram. Ele falou, cara, se você vai destruir a Matrix, vai matar as pessoas e reconstruir Zion, mas se você matar as pessoas, você não acaba com a sua geração de energia. E o arquiteto dá um insight muito rápido ali, não sei se todo mundo pegou. Ele fala, cara, nós as máquinas, a gente descobriu uma maneira muito eficiente de trabalhar com um nível baixo de energia. Então o arquiteto é como se ele desse uma ideia de que a gente sabe que o ideal não é matar as pessoas, e reconstruir a Matrix e reconstruir Zion, que é a cidade dos humanos, fora da Matrix, mas a gente sabe como baixar o nosso nível de energia para reconstruir, e conforme a Matrix for crescendo, a gente altera os nossos padrões de consumo de energia para operar nós mesmos, que somos as máquinas. Isso é muito interessante, né? Então o Matrix, ele tem uma roupagem muito high-tech de inteligência artificial, ele tem uma roupagem muito filosófica, que é livre-arbítrio, tomada de decisão. O Matrix é um dos poucos filmes que eu lembro de cabeça, assim, dos blockbusters, vamos dizer assim, dos filmes mais conhecidos, que consegue retratar uma realidade coletiva muito foda e consegue relatar um conflito interno, né? A busca pelo autoconhecimento, que é a jornada do Neo, né? Ele se transforma ao longo dos filmes, principalmente ao longo do primeiro para o segundo. Ele se transforma absurdamente. Então é um filme que traz uma concepção que até posso estar pirando aqui na batatinha, mas ele traz um pouco essa discussão do desenvolvimento sustentável, né? O que é bom para mim, o que é bom para a coletividade. E ele toma decisões ali que são individualistas ao longo do filme, mas ele sempre pensa de alguma maneira, ele tem a consciência da importância dele e do que ele pode fazer dentro desse contexto coletivo. E a grande questão, apesar da roupagem tecnológica e da roupagem filosófica, é que tudo parte do pressuposto das máquinas e o seu consumo de energia, a sua geração e consumo de energia, ou seja, a sua gestão de energia. Então é isso. Eu só dei um pequeno spoiler aqui, mas é um vídeo que dá para desdobrar várias coisas, né? Tem várias imagens muito sensacionais. Tem uma imagem do Morpheus falando, eles transformam a gente nisso, numa pilha. E tem uma imagem dele segurando uma pilha, que é uma unidade de geradora de energia e ao mesmo tempo é uma armazenadora de energia, né? Um potencial de geração e um potencial de armazenamento também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza eu voltarei a falar desse filme mais pra frente, porque eu amo Matrix, é um filme... principalmente os 2 primeiros, assim. O terceiro a gente já fica, vamos lá, mas tem suas qualidades. O quarto, que saiu recentemente, é um filme diferente. Mas os 2 primeiros, principalmente a mudança, a segunda metade do primeiro pro segundo, é sensacional. Então eu recomendo, né, que vocês assistam. E é isso. Gestão de Energia definiu um dos maiores filmes da história do cinema recente.
Tá bom? Se você gostou, dá seu like, encaminha. E é isso. Um abraço e até a próxima.